Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, versículos de número 11 em diante. Amém, irmãos? Diz assim a santa palavra de Deus: E aconteceu pouco depois, e ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à mãe. E todo se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia e toda a terra circunvizinha. Querido e eterno Deus, graças te damos, porque estamos aqui pela tua misericórdia. O Senhor nos reuniu mais uma vez neste lugar para adorar e bendizer o teu nome. Agradecemos porque de uma forma especial o Senhor já tem falado aos nossos corações por meio da tua santa palavra. Agora, Senhor, me coloco diante do Senhor mais uma vez na tua presença como servo pobre e necessitado, para que o Senhor, através da minha vida, possa, ó Deus, falar agora aquilo que precisamos ouvir, ó Deus, que vem do alto céu, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, nós estamos numa sequência de mensagem no livro de Mateus, já faz alguns dias. E hoje, durante o dia, o Senhor interrompeu essa sequência, colocando no meu coração que fosse falado sobre este texto que nós acabamos de ler. E esse maravilhoso quando Deus direciona as nossas vidas, quando Deus está conduzindo os nossos passos, as nossas decisões. Porque não tem coisa melhor para nós do que termos a convicção, a certeza de que estamos na direção certa de Deus e de que Deus está falando conosco. E nós louvamos ao Senhor. Se os irmãos prestaram atenção nos louvores que nós cantamos, tem tudo a ver com esse texto e essa mensagem aqui. E eu não falei nada com a minha esposa o que eu ia pregar nessa noite, mas o Espírito Santo está conduzindo todas as coisas para a glória dele. A passagem que nós acabamos de ler registra um dos grandes milagres que Jesus realizou no seu ministério. Uma das 3 ressurreições de Jesus aqui, que é a ressurreição de um jovem, um sinal extraordinário, um milagre extraordinário, que mudou a história de uma família, que mudou a história de uma casa, que já vinha alguns anos numa caminhada de tristeza,
de falta de consolo, porque o texto fala de uma mulher viúva. Ser viúva nos dias de hoje não é fácil. Imagina naqueles dias. Então nós estamos falando de uma mulher que estava numa situação difícil e já vinha sofrendo por causa dessa situação, mas ainda ela tinha aonde se apegar. Por quê? Porque ela tinha um filho. Aquele filho era, como podemos dizer assim, no linguajar de hoje, o esteio aonde aquela mulher se apoiava, onde ela podia pensar no seu futuro, no amanhã. O grande problema é que essa mulher mais uma vez recebe um golpe que é muito comum nas nossas vidas, porque lidar com a morte, todos nós temos que lidar com os problemas que nos afetam, nós lidamos, mas a morte é algo que ninguém escapa dela. Todos nós algum dia temos que lidar com a morte, e essa mulher já tinha experimentado a dor de perder alguém na sua casa, na sua família. Então ela já trazia essa marca profunda consigo de sofrimento, e agora está mais uma vez sendo marcada pela morte, agora do seu filho. Então a mulher que estava numa situação que vinha de um passado sofrido, cujo presente agora era triste, sem esperança e sem consolo. Os amigos ainda tentavam fazer alguma coisa para aliviar o sofrimento daquela mulher. Se ajuntaram no velório, conduzindo aquele jovem para ser sepultado. A esperança daquela mulher era representada pelo seu filho que estava morto. Sepultar aquele jovem era como se estivesse sepultando a esperança daquela senhora. Essa era a realidade daquela casa, daquela família. Só que aquela mulher foi surpreendida pela presença de um que se compadece do sofrimento do homem, o Senhor Jesus. E podemos afirmar com certeza, ninguém se compadece como Ele. Ninguém pode dizer que tem mais compaixão pelo sofrimento humano do que o próprio Senhor Jesus. E era esse Jesus que estava agora vindo de encontro àquela mulher que estava caminhando chorando, e com os amigos ajudando a caminhar, mas não podia fazer muita coisa, a não ser chorar também e tentar consolar. Há momentos na nossa vida que nós não podemos fazer nada, a não ser tentar estender as mãos e ajudar, de alguma maneira, consolar. Porque quando se trata de milagre, irmãos, foge da capacidade do homem. Por mais que a gente deseje, por mais que a gente almeje fazer alguma coisa, foge da nossa capacidade. Milagre é com Deus, e louvado seja o nome do Senhor. Aquela mulher encontrou com o Senhor do milagre, Jesus Cristo. E louvado seja o nome do Senhor, porque esse Senhor do milagre continua a operar milagre ainda hoje. Aleluias!
Quantas pessoas já foram tocadas por Cristo? Quantas pessoas já experimentaram milagre na sua vida? Quando o homem já não tinha mais solução, quando os médicos diziam não tem mais jeito, o Senhor entrou com providência e deixou a sua marca. Quantas pessoas marcadas pelo poder de Deus estão caminhando aí, irmãos? Quantas pessoas já foram desenganadas pelo médico um dia? Quantas pessoas o médico disse assim, tem 3 meses de vida, e estão aqui 15 anos, 20 anos, 30 anos, sei lá quantos anos, porque aquele que dá a última palavra é o Senhor pertence à vida. A Deus pertence a vida, é dele que vem a resposta, é ele que está no controle, é ele que está no comando, e se ele quiser operar, maravilhas acontecem e não tem quem possa impedir. E nós glorificamos ao Senhor porque o Senhor é tão maravilhoso. Porque hoje nós temos a presença do meu tio ali, eu nem sabia que ele estava no meio de mim, ó. Deus operou um milagre na vida dele. Milagre extraordinário, não podia andar. Está aí. Porque Jesus é esse Jesus, o Jesus que salva. Mas sabe qual é o maior milagre que Deus operou na vida dele? Tirou ele do caminho do inferno e colocou no caminho da vida eterna. Aleluia! Esse é o Jesus que nós servimos e anunciamos, o Jesus que salva, cura e liberta. Um Salvador cheio de compaixão, um Salvador que olhou para o sofrimento daquela mulher e que teve uma palavra de consolo quando aquela mulher precisava. Meus irmãos, há momentos na nossa vida que nós precisamos de uma palavra de consolo, que muitas das vezes o homem não consegue. Aliás, tem um louvor que fala assim: há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus na cruz demonstra amor por nós. Jesus teve uma palavra de consolo para aquela mulher. Eu quero dizer para você, Jesus tem uma palavra de consolo para a sua vida. Jesus tem uma palavra de consolo para todos nós que precisamos de ouvir o consolo de Deus. E a palavra de consolo do Senhor para aquela mulher que estava chorando era: não chores. Não chores. Ora, como dizer para alguém que está levando o seu único filho para ser sepultado, depois de sepultar o seu marido, e dizer para ela: não chores. Parece não fazer muito sentido, mas o Senhor Jesus, quando Ele dá a palavra de consolo, a sua palavra de consolo também vem acompanhada de uma intervenção divina. Não era apenas uma palavra de consolo, era uma intervenção divina. Há momentos que o Senhor não apenas nos fala consolando, mas também intervém naquilo que nos causa dor, naquilo que é a causa do nosso sofrimento. Há momentos na nossa vida que o Senhor não apenas traz o consolo, mas Ele toca aonde nós precisamos de ser tocado, para sentir o poder dele agindo em nós. E o Senhor naquele momento deu a palavra de consolo para aquela mulher: não chores. E tocou o esquife, tocou aonde estava o problema. Deixa Jesus tocar onde está o seu problema. Deixa Jesus tocar onde está o seu problema agora. Porque se Ele tocar, a sua história muda. Porque Ele pode fazer coisas grandes e maravilhosas.
Ele pode operar maravilhas para glorificar o nome dele. Um Salvador que socorre é o Senhor Jesus Cristo. Não há outro nome, meus irmãos. Não há outro nome que nós invocamos, não há outro nome que nós anunciamos. O poder não está no pastor. O poder está em Jesus. Esse é o nome que o inferno estremece. Esse é o nome que os demônios se apavoram quando escutam. Jesus. Porque para isso veio o Filho de Deus. Jesus se manifestou para desfazer as obras de Satanás, e o inimigo sabe disso. A palavra de Jesus é uma palavra poderosa. E a palavra do Senhor Jesus para aquele jovem morto é: levante-se. Essa palavra, essa expressão levanta-se, levante-se, ela está carregada de significado quando nós olhamos quem a pronunciou e no contexto em que ela foi pronunciada e com que objetivo ela foi pronunciada. Quando nós olhamos essa palavra, levante-se, ela foi pronunciada por aquele que é o Senhor da vida. Aliás, ela foi pronunciada por aquele que é conhecido como o Verbo de Deus, a palavra viva, aquele que pelo poder da palavra o mundo veio à existência. E tudo subsiste pelo poder da sua palavra. Amém. Quem disse levanta-se, aquele que cria do nada o que ele quiser criar. Tudo está nas suas mãos. E essa palavra levante-se foi no momento onde aquela mulher já não tinha mais esperança, mas ela viu o milagre acontecer na sua vida, na sua frente. Com o esposo não teve jeito, mas com o filho foi diferente. Às vezes acontece na nossa vida assim: mas eu lutei tanto com alguém da minha casa, não teve jeito, mas com o outro não quer dizer que vai ser a mesma coisa, não quer dizer que tem que ser do mesmo jeito, porque não aconteceu com um, porque alguém se tornou um coração endurecido para com Deus, ou que o propósito de Deus talvez não fosse o mesmo. Não quer dizer que tudo tem que acontecer da mesma maneira. Se o marido da mulher morreu e ela sepultou aquele marido, a história dela não haveria de repetir-se naquele momento com aquele único filho, porque o Senhor interrompeu aquela trajetória de sofrimento. Ele interrompeu a trajetória de sofrimento quando ele disse: levanta-se, e a vida entrou naquele jovem. Levanta-se, e a vida entrou naquele jovem. Preste atenção nessa palavra: levante-se. É o poder de Deus agindo na sua vida. É o Senhor dizendo para você: levanta-se, toma posse da sua bênção. A vida está chegando. Meus queridos irmãos, aquele que disse levanta-se é aquele que ressuscita o homem, para que haja alegria e esperança de volta. Mas quando ele ressuscitou alguém naqueles dias, como esse jovem, como Lázaro, o Senhor Jesus queria ensinar algo ainda muito mais profundo: que a morte não é o fim daqueles que servem a Deus. Aleluia! Glória a Deus!
Apóstolo Paulo, escrevendo a respeito da ressurreição e da esperança do cristão na vinda de Cristo, ele fala assim: consolai uns aos outros com essa palavra. Quando o Senhor Jesus manifestar, os mortos em Cristo Jesus ressuscitarão. E nós podemos confiar nessa palavra. Ele deu prova de que Ele é o Senhor da vida, quando esteve aqui e ressuscitou alguns mortos, quando ao terceiro dia Ele rompeu os grilhões da morte, saiu do túmulo, apresentou-se para a sua igreja durante 40 dias. E continua ainda se revelando a nós como o Senhor da vida e Senhor que está vivo, porque Ele disse: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, e Ele é fiel. Então Ele disse que estaria, e Ele está. E de vez em quando Ele faz um milagre só para provar que Ele está. Aleluia! De vez em quando Ele faz um milagre para dizer assim: meu servo, não esquece não, eu estou aqui, você não está sozinho nessa não. E essa foi a situação. Aquela mãe foi então consolada quando Jesus chegou com a providência. E o milagre aconteceu para glorificar o nome do Senhor. E aquele milagre encheu o coração daquelas pessoas de louvor a Deus. Meus amados, o milagre precisa ter um motivo especial, levar o ser humano a louvar e glorificar a Deus. O milagre que não leva o homem a glorificar Jesus não pode ser considerado um milagre de Deus. Milagre, aquele que vem de Deus, aquele sinal forte de Deus, leva o homem a olhar para Jesus e glorificar a Jesus, que é o Senhor da vida. Qual foi o fim dessa história dessa mulher? Estava caminhando para sepultar o filho, a sua esperança já não tinha mais jeito. Quantas pessoas pensam assim na vida, né? Não tem mais jeito, acabou. É, Luciano? Não tem mais jeito. Até o Luciano falou que um dia deu testemunho, né? Semana passada, domingo passado. Ele achava que não tinha mais jeito. A mãe já tinha pedido a esperança, e o Senhor da vida chegou lá e libertou a vida dele. Glória a Jesus por isso. Glória a Deus por isso. O Senhor Jesus é maravilhoso, Ele faz maravilhas. Eu não sei se eu posso falar aqui, mas o Senhor usou a jovenzinha para que esse camarada fosse abençoado. Glória a Deus. Mariane, você foi instrumento na mão de Deus para que esse camarada aqui fosse abençoado, para que pudesse estar aqui também glorificando ao Senhor, fortalecido, alegre. Às vezes o nosso sofrimento, nas nossas situações, nas situações que Deus permite a gente passar, Ele quer usar as nossas vidas, Ele quer que nós glorifiquemos ao Senhor no meio do sofrimento também. Entender que é um propósito de Deus em todas as coisas, e o propósito é glorificar o nome dEle. Então continua glorificando ao Senhor. Continua, porque esse Jesus é maravilhoso. Duas multidões caminhando no sentido opostos. Um estava com Jesus alegre, a outra com a mulher triste. E as duas encontraram. Jesus fez algo extraordinário acontecer. E agora nada de caminhar em direção oposta, né? Todo mundo voltando para a cidade agora. Para que sair agora? Não precisa sair de cidade não. Vamos voltar para a cidade glorificando a Deus e contar o testemunho que Jesus fez aqui, ó. Tocou no esquife e levantou o jovem pelo poder da sua palavra. Esse é o Senhor que nós servimos. Continua levantando muitos pelo poder da sua palavra. Amém? Vamos estar cantando mais um louvor ao nosso Deus. Poderoso Deus,